Saudações, paz e bem. Não sei se dá pra ver o fundo da água, acho que dá tranquilamente. Também o galo cantando no vizinho. O galo daqui não canta porque tem medo de lontra, né? É uma porrinhação. De toda forma, não é sobre isso que eu quero falar, não. Já que eu estou acordado, vamos ver se a gente consegue terminar a questão da relação entre capitalismo financeiro e moeda fiduciária. Nós entendemos que é moeda fiduciária, né? Que é aquela moeda sem lastro. Na verdade, um título de dívida. Moeda fiduciária é um título de dívida pela qual se espera que seja pago normalmente em troca de alguma mercadoria. É a função da moeda, só que sem reserva de valor. Ok. Os Estados Unidos enriqueceram enormemente, aumentaram seu poder imensamente, emitindo moeda fiduciária sem lastro. Eles usaram e abusaram extensivamente do seu privilégio de fazer isso. Mas não é certo falar que o garantidor do dólar é o petróleo. Não, o que garante o dólar são as Forças Armadas dos Estados Unidos, é a capacidade dos Estados Unidos de impor a sua vontade, desestabilizando principalmente países pequenos e manipulando governos de grandes países. A questão é exatamente essa. Quer dizer, por que as pessoas aceitam o dólar? Por que os governos aceitam o dólar? As empresas, a gente sabe por que aceitam o dólar, porque o capitalismo financeiro é um capitalismo orientado em torno da dívida. Veja, o que os bancos criam essencialmente é dívida. Se estamos falando de capitalismo financeiro, que é dominado por bancos, é óbvio que se os bancos criam dívida, o capitalismo financeiro vai viver de criar dívida. Não é um lucro descrito por Marx ou na contabilidade. Você produz um produto por um preço X e vende por um preço Y, que é maior do que o preço X, embolsando a diferença, que na verdade é mais-valia. Não, a questão é bem outra, e é bem diferente da relação do comércio, em que você compra por um produto, por um preço, e vende esse produto por outro preço. A questão aqui, no caso do capitalismo financeiro, é você fazer uma dívida e, em troca dos juros, obter mais dinheiro do que aquilo que você efetivamente emprestou. Quanto mais dinheiro você consegue em relação àquilo que você emprestou, mais dinheiro você ganha. Então, o grande capital empresta para empresas, né? Empresta para cidadãos comuns que são endividados para fazer casa, para comprar carro, nos Estados Unidos para garantir educação universitária. E você empresta para governos, certo? É incrível imaginar que empresas estão emprestando para governos um dinheiro que o próprio governo emite. Mas isso garante que o grande capital controle esses governos, certo? O grande capital faz os governos trabalharem para ele. Então, os governos não trabalham para as pessoas, os governos trabalham para o grande capital. Em especial a grande finança, os grandes bancos. Ok, mas e os outros motivos que eu tinha falado lá no início? Por que os bancos aceitam, a gente já entendeu. Por que as empresas aceitam, a gente também compreende, porque elas querem ganhar dinheiro. Mas e os governos? O governo dos Estados Unidos, a gente sabe por que aceita, porque ele impõe ao próprio povo. Mas como ele consegue impor a moeda fiduciária ao mundo? Os Estados Unidos têm mais de 800 bases militares esparramadas no mundo. É assim que o governo dos Estados Unidos consegue garantir o dólar como moeda de reserva global, pela força da intimidação. É o valentão do colégio, ó. Aceitem o dólar ou sofram as consequências. As consequências é ter a democracia levada para você. Como aconteceu no Iraque, como aconteceu na Líbia, como aconteceu na Venezuela, como aconteceu no Afeganistão, certo? Um país que faz o contrário do que o governo dos Estados Unidos quer, é premiado com democracia, com os valores do Ocidente. Certo? É isso. Então é pela força da intimidação, pela força das armas. Daí a importância dessas mais de 800 bases militares dos Estados Unidos no mundo. Não tem nada a ver com a segurança dos Estados Unidos, não tem nenhuma relação com a segurança americana. É só a capacidade de intimidação que os Estados Unidos exercem para forçar o mundo a aceitar a moeda deles. Agora, as coisas mudaram. Por que as coisas mudaram? Porque a Rússia não aceita a intimidação. A Rússia não se intimida.
Inclusive porque, principalmente depois do desenvolvimento das armas hipersônicas, ela sabe que tem armas melhores que a dos Estados Unidos, então não tem razão nenhuma para se sentir intimidada, muito pelo contrário. A China também está caminhando para isso. A China já tem mísseis hipersônicos, tem um exército muito maior que o dos Estados Unidos, uma marinha mais poderosa que a dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos têm porta-avião. Gente, porta-avião vale o que o gato coloca na caixa de areia. Para países grandes, ele funciona para estender o poder a nações pequenas. Para nações que têm mísseis hipersônicos, um porta-avião é somente um alvo gordo. É um alvo gordo. Que um míssil hipersônico como o Kinjal afunda a hora que quiser. Certo? Um míssil que custa 80 milhões de dólares afunda um porta-avião de 40 bilhões. Simples assim. Sem nada que a Marinha Americana possa fazer. Então a Marinha Americana, nossa, ela tem muitos navios, tem muitos porta-aviões. E daí? A China tem mísseis hipersônicos, a Rússia tem mísseis hipersônicos, a Coreia do Norte tem mísseis hipersônicos. O poder dos Estados Unidos, o poder militar dos Estados Unidos é baseado na Marinha. Os ataques são feitos pela Força Aérea? São, mas eles chegam nos países através dos porta-aviões, correto? Através da Marinha, que os soldados chegam, que os mariners chegam, que os aviões chegam. Porque os Estados Unidos estão isolados na chamada Ilha Mundo de Macainder. Quem os Estados Unidos podem atacar diretamente é só México e Canadá. Cuba, talvez, as Bermudas, a Groenlândia e um pedaço da Rússia ali na fronteira com o Alasca. Mas, de um modo geral, o poder dos Estados Unidos é projetado pela Marinha. Os Estados Unidos fizeram o seu poder controlando os mares. Certo? É uma parte importantíssima do poder americano controlar os mares. Daí o Canal do Panamá. E daí eles terem ficado loucos com a iniciativa Cinturão e Estrada da China. Porque a iniciativa Cinturão e Estrada da China vai permitir a China chegar em qualquer parte da Eurásia e África, onde moram 85% dos seres humanos, usando apenas rodovias e ferrovias. Certo? Sem depender dos mares e, portanto, sem sofrer influência do governo dos Estados Unidos, da Marinha Americana. É por isso que os Estados Unidos enlouqueceram, correto? Porque o poder chinês é essencialmente um poder terrestre. E os russos também entenderam isso e apoiam isso. Correto? O poder eurasiano é um poder terrestre. E é isso que, repito, reitero, intimida os Estados Unidos. E é isso que vai pôr fim ao dólar. Porque vai diminuir enormemente a capacidade dos Estados Unidos de intimidar as nações. Perfeito? Ainda mais agora que a Arábia Saudita se juntou ao esquema multipolar. De toda forma, paz e bem, se inscrevam no canal, curtem, comentem, compartilhem.